Sejam bem-vindos ao programa Eixo Atlântico e desta vez com destaque para a Cimeira Luso-Espanhola, marcada para o próximo mês de novembro, ou para este mês de novembro no Minho, mas também para outros assuntos que unem o Norte de Portugal e a Galiza. São nossos convidados o Vice-Presidente e o Secretário-Geral do Eixo Atlântico, Ricardo Rio e João Mau. Muito obrigado aos dois pela presença aqui no Porto Canal. E vamos começar por olhar para essa Cimeira Luso-Espanhola, a Cimeira Ibérica, como a conhecemos mais vulgarmente, e começaria por si, Ricardo Rio. Têm sido muitas ao longo dos últimos anos. Que expectativas é que traz para esta nova reunião magna entre Portugal e Espanha? Muito boa tarde, antes de mais, é um gosto de estar aqui. Esta cimeira é uma cimeira que eu julgo que está a registrar uma circunstância um bocadinho atípica, quase parece que não há vontade que ela aconteça. Não se sabe bem a data, soube o local, embora inicialmente até se afirmasse que o protagonismo ia ser dado ao Instituto de Nanotecnologia, enquanto projeto bandeira de cooperação entre os dois países, mas depois acabou por ir para Viana do Castelo. E em termos do conteúdo e daquilo que são, digamos assim, os acordos entre os dois países, parece que há uma clara hesitação. O assunto dominante é, obviamente, a ligação ferroviária entre Portugal e Espanha, através do Norte de Portugal e da Galiza, que é o assunto que a nós nos preocupa mais diretamente e que julgamos que deveria merecer um impulso significativo nesta cimeira para podermos ter mais certezas sobre o calendário de concretização, mas é um assunto que, por força da sua evolução recente, me parece que não vai ter, de facto, esse impulso nesta cimeira, e ficam poucos outros temas, pelo menos de acordo com aquilo que vem a público, que possam marcar pela positiva este encontro entre os dois primeiros-ministros. E ver esse impasse sobre as ligações ferroviárias entre Portugal e Espanha um motivo para esta cimeira estar a ser consecutivamente adiada? Não diria que seja esse o principal motivo, mas pelo menos não existe essa motivação adicional. Se houvesse um acordo, se houvesse uma capacidade, pelo menos do lado espanhol, de avançar com declarações e com ações públicas como aquelas que têm acontecido, neste caso do lado português, para caminhar positivamente na concretização deste projeto, eu julgo que seria mais aliciante promover esse mesmo encontro. Como aparentemente o governo espanhol parece estar mais interessado em assumir uma vontade não consequente, ou seja, como ainda recentemente foi referido por uma das suas ministras, de que o projeto irá avançar até 2040, isso parece-nos que é claramente protelar muito para lá do razoável no tempo a concretização de uma iniciativa que é crucial para o desenvolvimento deste território. João Mau, concorda com o Ricardo Rio? É do lado espanhol que está neste momento a faca e o queijo, como se diz aqui em Portugal, para decidir sobre esta ligação ferroviária entre Portugal e Espanha, nomeadamente entre o Norte de Portugal e a Galiza? Antes de máis, muito bom día, muito obrigado. Concordo totalmente. O primeiro que temos que ter presente é que unha cimeira é só unha posta en escena mediática, porque os asuntos teñen que chegar xa resolvidos ao longo do ano nas comisoes, entre os ministerios. Logo, cando se chega lá, se pode facer unha pequena discusión. Son cimeiras que apenas duran medio día, é dicir, prácticamente son para cumprimentarse, almorzar xuntos, facer declaracións públicas. Por lo tanto, todo aquilo que non chega xa resolvido a cimeira non vai ir. E todo apunta na dirección que o Ricardo moito ben decía. Cal é o problema de fondo? O problema de fondo é que entre Portugal e España non existe unha política estrutural e estructurada. España continúa a mirar para a França, dentro de España continúa a mirar para o Mediterráneo, porque os gobernos, sobre todo cando son gobernos fracos, precisan do apoio parlamentar. O apoio parlamentar é donde há máis diputados donde há máis populación, há máis populación donde há máis diñeiro e máis oportunidades de desenvolvemento. É a pescada que morde a cola. Se fala moito da España vaciada, pero logo a aposta política é sempre o Mediterráneo. E cando falamos do Atlántico, estamos falando de Portugal. O Atlántico Ibérico é Portugal e Galicia, punto e final. E logo as rexións españolas que lindan con Portugal, cuyos portos son os portos portugueses, designadamente Salamanca, Cáceres, Badajoz, que non teñen nin siquiera unha ligación de cualidade cos seus portos naturales, que son Leixoes, Viana, Leixoes, Lisboa, Sines. Por lo tanto, repara, España non mira para o Atlántico. Eu hai tempo que veño dicindo que España non
presta a Portugal a atención que Portugal merece. Sigue considerando a Portugal como aquel territorio, aquela provincia que se marchou, pero logo, cando precisa do apoio, o primeiro ministro español, de quen bota man? Do primeiro ministro portugués, porque Costa ten moito máis peso en Bruselas do que Sánchez. Entón, para que lo que precisamos para a excepción ibérica, o problema da enerxía, para aí sí, oye, vamos a falar con Portugal. Pero logo no resto, canto dura unha cimeira con Portugal? Medio día. Canto dura unha cimeira coa França? Día e medio. O tema é claro. Por lo tanto, non há unha política estruturada nin estruturante a nivel da Península Ibérica, non há un lobby histórico en Bruselas como vera na altura, primeiro co Mario Soares e o Felipe González, despois incluso con outros presidentes que viron, había un lobby ibérico moi potente en Bruselas, tiñamos a Dirección Xeral de Fondos de Desenvolvemento Regional, tiñamos, portugueses e españoles, estaban todos nos principales palcos e plataformas da Comisión Europea. E para alén diso, non há unha visión de ordenamento do territorio que perciba a cohesión nacional. Claro, cando se dan estas circunstancias, obviamente, aqueles proxectos estruturantes que teñen máis unha lógica como está a facer Portugal, do lado español non os perciben. Cando eu explico nos medios españoles, Portugal ten un obxectivo, que no 2030 non haixa ningún voo interior. Ningún voo inferior a media, por lo tanto, ningún voo interior, porque non va a ser preciso. Eso é luta contra o cambio climático. España non o percibe. España saca unhas portarías para decir a canto temos que ter o aquecemento, a canto temos que ter o ar acondicionado, si temos que levar garabata, pero logo un medio de transporte máis ecolóxico e sostible, quase temos que mendigalo. Conclusión, temos unha ventaxa, unha máis-valía, que o goberno portugués, e temos un problema que é o goberno español. E olhando para essas palavras e podendo olhar também para aquilo que nos diz que não há neste momento uma política, se quisermos, estruturada entre Portugal e Espanha, isso quer dizer que seria na altura de revisitar o Tratado de Relações Bilaterais, por exemplo, e dar um novo impulso? Iso sería unha das conclusións básicas. Mira, Portugal ten un Ministerio do Mar. E agora un secretario de Mar, que para além diso é amigo e foi presidente do EIXO, José María Costa. Portugal ten un conceito da maritimidade. Mesmo cando se fan nas cidades nosas que son locomotoras, tractoras na creación de emprego na economía, Braga, Viana, Famalicao, teñen unha lógica, é dicir, en Braga se está a diseñar toda unha política, todavía o señor Ricardo, de un crecemento de empresas ligadas á tecnoloxía. En Viana son empresas ligadas ao mar e as eólicas, en Famalicao. Cada un ten, e así podríamos seguir con máis, ten unha lógica. E as cidades non están, como acontece en Galicia, a bater entre elas para tirarse unha cousa. Onte se aprobou a candidata galega para a Axencia de Innovación, creo que é. Non foron quen de poñerse de acordo, e foron tres unhas contra as outras. Ahora, claro, ao final ficou unha como candidata española, ahora veñen os problemas políticos. Falta esa lideranza, ese ordenamento do territorio. O único presidente, o único alcalde galego que defendeu facer unha política cohesionada entre todas, unha candidatura única e con Portugal, foi o alcalde de Santiago, Pepe Bugallo. Isto para decir que esta falta de política de maritimidade, por exemplo, que ten España non ten Ministerio do Mar, a pesar dos kilómetros que ten de costa, ten Ministerio das Pescas e partillado coa agricultura. Portugal ten esa visión estratégica de ligar os portos, especializalos, ligalos cos galegos, non confrontar entre eles e facer unha oferta de Sines a Ferrol que poda competir con o eje anseático, o eixo anseático, que poda competir cos portos franceses. A partir de aí, o problema do tratado é unha das conclusiones básicas. É dicir, o tratado entre España e Portugal chamase Tratado de Valencia, non de Valença, de Valencia, que, como toda a xente sabe, verdad, é unha rexión veciña de Portugal. Está no Mediterráneo. Non ten nada a ver con Portugal. Ben, ten máis de 20 anos. Este é un territorio moito dinámico. Estamos a poñer o exemplo de nanotecnoloxía. E esse documento já non responde ao dinamismo de hoxe en día? Nada, cero. Levamos anos pedindo un novo tratado. Este é un territorio moito dinámico, un territorio con un gran dinamismo empresarial, das universidades. Precisamos outras fórmulas. E para non estenderme moito, voy a só un exemplo. Isto que se dan chamar as eurocidades, que nós fomos os primeiros en propoñelo e que hoxe son figuras mediáticas de cartón pedra. Cando foi a pandemia, fexaron polo Miño,
fexaron os países, e a xente das vilas veciñas, da Cerveira con Tomiño, de Valença con Tui, claro, saíron a protestar. Pero es que, mentras non haixa unha nova figura que convirta estas cidades veciñas de dos países en consorcios urbanos transfronterizos, ou, por decirlo en portugués, en comunidades intermunicipales, pero claro que por ser de dos países teñen que ter un marco, un cuadro xurídico que ten que ser un tratado. Mentras non exista isto, o problema va a ser o mesmo. Se fexe por unha pandemia, porque ven o Papa, porque hai un campeonato de fútbol, o problema é sempre o mesmo. Pero se estas se convirten nunha cidade única, nunha eurocidade, con competencias administrativas de un consorcio urbano transfronterizo, a situación muda completamente. Pero temos que ter un tratado cuadro. O transporte. Ti para apañar, por exemplo, un autobús de servicio municipal de Xaves e que te leve a Verín, que Verín é máis pequenera, non ten servicio municipal, tes que facer os mesmos trámites que para un bus que ligue Porto con Zúrich. Por quê? Porque non há ese enquadramento xurídico. E é preciso, sobretudo, um olhar diferente para o território e Ricardo Rio chamando também de novo à conversa, olhando para esse tratado bilateral de 2002, essa convenção assinada entre Portugal e Espanha está desatualizada, já não dá respostas à dinâmica dos territórios nos dias de hoje? Não, eu julgo que não dá. E um tratado, uma convenção é uma ferramenta, é algo que visa materializar uma estratégia. Eu julgo que, em primeiro lugar, como dizia muito bem o João Mau, tem que existir essa estratégia. E nós, ao longo dos últimos anos, julgo que, além desse desvio crónico que tem existido do ponto de vista das prioridades políticas, nomeadamente em termos de investimento do lado espanhol para a zona do Mediterrâneo, que obviamente condiciona muitos dos interesses portugueses, e de uma das regiões, que é aquela que nós estamos mais diretamente envolvidos, que no contexto da Península Ibérica é aquela que tem maior potencial de crescimento. O caso do norte de Portugal e da Galiza, por força dos centros de conhecimento que aqui existem, das universidades, do tecido empresarial, da massa demográfica que aqui está posicionada, até do ponto de vista do posicionamento geográfico. Esta é uma região que, de facto, teria todas as condições para ser uma zona de futuro para o desenvolvimento dos dois países e até a nível europeu, e que, infelizmente, por falta de investimento e por falta de políticas públicas não tem sido. E continua, o norte de Portugal continua a ser a região mais pobre do país, a Galiza tem-se confrontado com inúmeras dificuldades, e se houvesse essa estratégia concertada entre os dois governos para potenciar os recursos que existem neste território, eu estou certo que nós estaríamos na liderança em termos de crescimento a nível da Península Ibérica. E, portanto, há desde logo uma falha estratégica. E essa falha estratégica depois tem várias dimensões. Uma é, obviamente, esta aposta mais global, mas depois há questões muito concretas. Falava-se há um bocadinho, nos exemplos que o João ia dando, da incapacidade de aproveitar serviços, fosse do ponto de vista da mobilidade. Nós vimos o que se passou num passado não muito distante ao nível da proteção civil, ao nível dos cuidados de saúde. Podemos olhar, por exemplo, para aquilo que é a infraestrutura tecnológica. Nós, numa das últimas cimeiras, o que na Guarda, os governos assumiram que a melhor forma de promover a coesão entre os territórios de fronteira, e aí não apenas nas regiões mais densamente povoadas, mas até naqueles territórios mais periféricos, que carecem, obviamente, dessa infraestrutura para serem atrativos e para fixarem população, que é um dos grandes desafios que os dois países têm neste momento, que é o desafio demográfico, tentar promover também a sua coesão através da fixação da população. Quais foram os investimentos que foram feitos? Nós hoje, se formos para territórios de fronteira, continuamos a ter uma infraestrutura tecnológica ainda muito limitada para garantir esse mesmo desenvolvimento desses territórios. E, portanto, obviamente que há prioridades políticas, há depois ações muito concretas e deveriam existir os documentos que enquadrassem do ponto de vista, digamos, da relação formal e legislativa entre os dois países, e aí a revisão do tratado seria, obviamente, fundamental. O João Mau já aqui deu o exemplo daquilo que foram os problemas durante a pandemia de Covid-19 entre as fronteiras, nomeadamente com trabalhadores, e nós sabemos que os cidadãos da raia são muitas vezes, ou quase sempre, cidadãos de Portugal, mas também de Espanha, porque desenvolvem atividades quer num sítio, quer no outro, e o mesmo para os cidadãos espanhóis que têm também vida em Portugal. Falou-se muito na criação do Estatuto do Trabalhador Transfronteiriço, mas a verdade é que isso até ao dia de hoje não foi posto em prática. É um mau exemplo, de certa forma, do que falta fazer para responder à dinâmica destas regiões.
Sim, porque isso acaba por revelar até alguma desconsideração perante uma parcela substancial da população que tem essas rotinas perfeitamente entranhadas no dia-a-dia. Eu diria, por exemplo, olhando para esta Euro-região, nós todos estamos habituados a visitar o norte, no caso dos espanhóis, o norte de Portugal, no caso dos portugueses, a Galiza, para fins turísticos, para fins comerciais, para fins económicos, mas estamos a falar de pessoas que não o fazem esporadicamente, fazem no dia-a-dia com base nas suas atividades regulares. E estar num determinado momento a coartar essa liberdade de circulação e não atender às especificidades desse território é, obviamente, pôr em causa até as condições de exercício de atividades profissionais e de outras realidades para essas populações. João Mau, é algo que se entende nos dias de hoje e depois de uma pandemia que nos deu um exemplo tão vivo das dificuldades dos trabalhadores transfronteiriços que ainda não existe esse estatuto? A primeira cuestión é, eu levo tempo indo falar do estatuto e acho que é unha etiqueta política. Que quer dizer unha etiqueta política? Algo que a xente coloca para ter un obxectivo político cando non sabe fazer outras cousas. Porque a pregunta que faço é, primeiro, que é un traballador transfronterizo? É unha persona que mora en Valença e cruza a Tui? Eu estou a mitad da semana nun lado, a mitad da semana no outro. Eu son un traballador transfronterizo? Cal é o conceito? Unha persona de Santiago que vai a facer reuniones e traballos, por exemplo, a nanotecnoloxía a Braga, é un investigador transfronterizo? Entón, claro, primeiro definamos o que é un traballador transfronterizo, que eu ainda non, o sea, si todo o mundo sabemos o que é, pero cal é a definición para saber que é o que abarca ese estatuto? Segundo, ese estatuto a que se refire? As condicións laborais? Como se soluciona o problema, por exemplo, que nós fomos os únicos que o denunciamos en Vigo na altura, cando en Vigo un plano para transformar todas as calzadas, aquel plan que o diñeiro gastouse dunha forma absurda en renovar calzadas, verdad? As empresas adjudicatarias, de acordo coa lei española, só podían ter un determinado volumen, e, polo tanto, todo ficou entre 2 ou 3. E que facían? Subcontrataban traballadores portugueses. Pero os subcontrataban como traballadores, contrato laboral, igual que os galegos, e convenio cobrando mesmo? Non. Collían, o que chamamos coloquialmente as carriñas, e os contrataban como se foran unha empresa. O grupo desta xente que baixaba de Arcos de Valdeve, de Paredes de Gora a traballar, que mataban, moitos deles morrían nas estradas, porque ás 6 da mañá salían, volvían a medianoite, gañaban menos e ás veces a mitade do que os galegos. Porque os contrataban como empresas. E como empresas, un ofrece e outro aceita. E ainda por riba, os traballadores galegos xateábanse porque decían que os portugueses lle tiraban o traballo cobrando menos. O estatuto vai tratar desas cuestiones que son mercantiles. Va a tratar da cobertura da reforma, cando a xente se aposente. De que vai tratar o estatuto? Porque o problema é que a xente fala disto, pero non fala dos contiúdos. E logo temos que pensar outra cousa. Temos un cuadro da Unión Europea de libre circulación de traballadores. Entón, realmente, cando se fala do estatuto, de que se está a falar? Eu, sinceramente, non o sei, sei o que se fala, pero non acabo de ver a realidade. Pero sí é verdade que diste, o mero feito de que se fale desto, xa quer decir que aquí só avanzamos as cámaras no eixo atlántico e a sociedade. As rexións e os gobernos reúnense unha vez ao ano, fanse fotos, replican as mesmas declarações, almorzan xuntos, pero nada se avanzou. Estamos vendo nas infraestructuras. É normal que 2 países da fachada marítima que configuran un territorio único, cunha masa crítica só Norte Galicia de 7 millóns de habitantes, non teñamos unha ligación ferroviaria acorde cos tempos, que o único convoio que nos liga ao Celta e todo o traballo que nos costou conseguir algo tan básico como iso, só teña 2 frecuencias diarias e para facer 150 km tarde 2 horas e media. É dicir, evidentemente, o que está claro é que a Eurorrexión é unha realidade social, cultural e política das cidades. Punto e final. O resto é todo palabras. Porque, por decirlo en español, todo o que non son contas, son contos.
Há pouco falava daquele que é o peso político de António Costa na União Europeia, na própria Comissão, ao contrário do que não é o peso político que, na sua opinião, Pedro Sánchez, o primeiro-ministro espanhol, não tem neste momento. É isso que faz perder poder a um certo lobby ibérico na União? Non sei como te diría. Vamos a ver. O lobby ibérico ven determinado pela necesidade. A unha necesidade derivada da situación que estamos a vivir, da terceira crise consecutiva, crise económica, que afectou principalmente os países do sur, crise pandémica, que afectou a toda Europa, pero nós ainda estamos recuperando, Portugal estaba saindo do rescate do país, E agora é unha crise energética. E era unha crise energética non só porque deriva dunha guerra que non sabemos aínda como vai derivar. Por lo tanto, necesidade obliga. Agora, ese lobby se construe sobre estruturas sólidas de lobby. Hai un discurso de reparto do poder en Bruselas. Há un discurso entre Costa e Sánchez de decir, oye, está ben, ti tes a comisaria europea de desenvolvemento regional, que a verdade é que últimamente tamén non ten moito protagonismo, eu esperaba que tivera máis. Está a falar de Elisa Ferreira? Sí, Elisa Ferreira, que eu coñezo, eu pensaba que iba a ter un maior protagonismo nesa pasta, non? Está ben, oye, nós temos que ter xente nosa na Dirección Xeral Xix, na Y, na política marítima, na política de desenvolvemento, na política energética, naquelas pastas que lle interesan. España ten un tipo de moito peso, Borrell, está ben. O ten de vicepresidente, está ben. O ten de negocios estranxeros na Europea, está ben. E iso en que nos repercute que Borrell sexa o comisario vicepresidente dos negocios estranxeiros. Entón, o que temos que ter, decir, mire usted, nós temos que ter presidentes nas principales comisións parlamentares. Temos que ter, como é o caso de Ricardo, xente a liderar as principales comisións do Comité das Rexións, onde dan os pareceres. Temos que ter os postos claves na Comisión Europea donde interese para o país. Eso non o temos, eso teñen os franceses, os alemaes, eles son os que teñen o poder en Bruselas. A partir de aí, é obvio que Costa ten máis peso, de facto Costa, pois ainda hai pouco tempo foi, a unha negociación encomendada pola Comisión Europea con Vítor Orbán, recentemente ainda, é dicir, ten un peso que Sánchez non ten. Sánchez quere liderar todo, quere ser o líder. Ahora va a haber unha reunión da Internacional Socialista en Madrid, daquel quere sair líder da Internacional Socialista, todo o mundo sabe que ele aspira a todo, aspira a ser presidente da Comisión, do Consello, eso é sabido en España, non é ningún secreto. O problema é que para ser ou tes condições de lideranza, o país é moi forte. E en España ahora mismo non se están a dar ninguna de dúas. E logo hai que ter unha cosa presente, con todos os respetos a todas as ideoloxías. Europa en estes momentos, a maior parte dos países, os primeiros ministros son do Partido Popular Europeo. E España é, xulgo, que o primeiro, non sei se o único país europeo donde os comunistas están no goberno. É obvio, e non son, digamos, os comunistas tradicionales. É un partido... non quero facer análisis político, ni nada que moleste a ninguén, pero digamos que é un tanto caricato. Un tanto caricato que está a pasar con Podemos, que nin siquiera é o Partido Comunista tradicional, que ten uns posicionamentos ideolóxicos, que concordas non concordas, pero sabes cales son. Eso non é ben visto en Europa. E o goberno de Sánchez é un goberno que... Por Pedro Sánchez está refém desse acordo político? E non só, é obvio. É obvio, pero eso estamos a ver todos os días. De facto, te ha habido ofertas, cando foi a mudanza da lideranza do Partido Popular, e pasou para ali Feijóo, Feijóo lle ofreceu un pacto de apoio, non de coaligación, pero de apoio parlamentar para que rompera cos comunistas, e o Pedro Sánchez non quiso. Evidentemente, el toma unha posición, é lícita como líder político, pero tamén é lícito que a xente perciba eso dunha forma ou de outra, e iso tamén non axuda moito. E non axuda porque, claro, vamos a ver, ti non podes ter no goberno xente que é comprensiva con Putin nestes momentos, ou xente que defende a Maduro, porque a Comisión Europea, a Unión Europea ten unha política, ten que haber unha coherencia. É verdad que a chegada da extrema dereita a países como Italia tamén non axuda. Pois claro, cando lle decía hai pouco tempo e criticaban a Feijóo, decían, vos fala con Vox. E Feijóo contestaba, vos ten a Podemos no goberno, cal é a diferencia? Por eso, en cambio, Portugal, nestes momentos, entre a maioría absoluta, é que Costa foi o suficientemente hábil, ou, dito con toda a simpatía, o suficientemente raposo políticamente, para ter o apoio dos comunistas e do bloque de esquerdas, pero non incluílos no goberno. Por lo tanto, a visión que se ten en Europa
é totalmente distinta. E, a día de hoxe, na miña óptica, obviamente, subxectiva, Costa ten moito máis peso do que Sánchez. E non estou enxuiciando cuestiones internas do país, se é bo, se é malo, eso non me corresponde. Ricardo Rio, olhando para esta questão do lobby ibérico e do peso que Portugal e Espanha poderá ter na Comissão Europeia e na própria União, não discutindo se António Costa tem mais peso político ou não que Pedro Sánchez, há aqui de facto também dificuldades, como por exemplo existem na relação entre Portugal e Espanha, que afetam também esse tirar proveito, diria eu, daquilo que poderia ser um maior peso político no seio da União. Eu diria que o problema começa um bocadinho a montante disso, que é dentro daquilo que é a representatividade de cada um dos países. E há pouco o Joana invocava as oportunidades que existem de nós podermos tirar partido das pessoas que já temos posicionadas em diversos organismos a nível da estrutura da União Europeia. Nós temos, como todos os países, uma comissária, temos neste momento o presidente da Comitê das Regiões, temos membros muito relevantes no Parlamento Europeu, aliás, o nosso caro amigo e desta região, José Manuel Fernandes, ou foi ainda agora recentemente considerado o parlamentar mais influente no Parlamento Europeu. É uma pessoa que, do ponto de vista das linhas de financiamento, todos os programas comunitários, tem tido uma influência determinante. E a minha questão é, mesmo dentro do próprio país, que partido é que nós temos tirado disso? Que aproveitamento é que é feito? Que concertação de estratégias? E concorda com o Joana Mal de que Elisa Ferreira tem passado um pouco ao lado com a pasta da coesão? Eu não sei se a responsabilidade é dela, eu tenho acompanhado várias das suas intervenções e estou perfeitamente alinhado com as suas preocupações. Acho que, do ponto de vista da Comissão, a pasta da coesão tem perdido alguma relevância e isso é obviamente preocupante, sobretudo para países como os nossos, porque a coesão tem que continuar a ser uma das políticas principais da União Europeia, sob pena de alimentarmos os populismos que vão emergindo em vários contextos na União Europeia. E, portanto, eu acho que ela tem perdido alguma desse ascendente, não tanto por menor desempenho pessoal, mas sobretudo por uma questão de contexto dentro da Comissão Europeia, que está obviamente preocupada também com outras questões que estão hoje na Berlinda, além daqueles que foram os compromissos da Presidente von der Leyen, ao nível do Green Deal, da digitalização, da competitividade da Europa, aquilo que foi o conflito militar, a crise energética, são fatores de distorção, mas que, como acontece noutras circunstâncias, me parece que deveriam beber das oportunidades que a própria coesão poderia propiciar. É se os líderes europeus se distraírem, não é se distraírem, mas obviamente estarem mais dedicados àquilo que é a conjuntura internacional nesta altura, não poderá depois ainda mais essa distração, por exemplo, com a pasta da coesão, prejudicar ainda mais aquilo que é a crise que a Europa e o mundo estão a viver. Sem dúvida, até porque os impactos vão ser assimétricos, desde logo. O facto de não existir uma política mais proativa do ponto de vista da coesão acaba por, de certa forma, ameaçar a identidade do próprio projeto europeu e estimular dissonâncias, como nós verificamos no passado com o Brexit, com vários outros movimentos que acabaram por, de certa forma, instigar algumas pequenas cisões dentro do projeto europeu e, portanto, a política da coesão, eu julgo que seria a cola e teria que ser a cola para evitar essa desagregação. Se nós descurarmos a política de coesão, obviamente vamos estar a alimentar os riscos de uma desfragmentação da própria União Europeia a muito curto prazo. O que é que falta, então, a Portugal e a Espanha para ter um maior peso político e influenciar decisões no seio da União? Concertação, desde logo também, esta representatividade que nós tivemos, já tivemos um Presidente da Comissão Europeia, fala-se que poderemos ter, se calhar, um Presidente do Conselho a curto prazo, se o Primeiro-Ministro se cansar das diatribes dos seus ministros. Obviamente que esta é uma questão que exige também uma visão para a Europa, e não só, digamos, unilateral, daquilo que a Europa nos pode trazer, mas daquilo que nós podemos influenciar este projeto europeu. E se é verdade que no passado nós tivemos essa capacidade, algumas das principais cimeiras e alguns dos principais tratados europeus foram desenvolvidos sob a égide de Portugal, eu julgo que é importante voltar a reposicionar-nos nessa dimensão liderante, até porque, infelizmente, isso aí tem que concordar com o João Mau, aquilo que é o quadro das principais lideranças a nível europeu tem sido substancialmente fragilizado, não é só em Espanha, também noutros países. Nós não vemos hoje a mesma qualidade dos líderes que já tivemos noutros contextos, e situações como aquelas que vão acontecendo em alguns desses países, até do ponto de vista dos atos eleitorais mais recentes, são facilmente explicáveis por essa, digamos assim, degradação da qualidade dos protagonistas também. Eu já percebi que parte com pouca expectativa para esta
esta cimeira luso-espanhola deste mês de novembro, mas deixe-me centrar novamente aqui o debate na questão das infraestruturas e nomeadamente nas ligações ferroviárias entre Portugal e Espanha. Nós temos neste momento, e tivemos há poucas semanas, a apresentação daquilo que é a ideia que Portugal tem para esta ligação, com uma ligação vertical Lisboa-Porto-Vigo, falando só do centro de Portugal, a vir para norte. Olhando para essa proposta, parece-lhe mais lógica e concorda com essa visão que o governo de António Costa tem, ao invés daquilo que seria uma ligação transversal entre Lisboa e Madrid? Sim, acho que... Para a coesão? Para a dimensão do país, para aquilo que são os interesses dos diferentes territórios, das regiões mais polarizadas e mais desenvolvidas, parece-me uma estratégia bastante mais ajustada. O caso evidente, que é do meu interesse pessoal e institucional, o caso de Braga. Braga está hoje fora dos eixos ferroviários. Nós não temos uma ligação para norte que parta de Braga. Nós temos sempre que voltar, depois de chegar à estação de Braga, que é em cul-de-sac, temos que voltar para Nino para voltar a subir para a Galiza. Este projeto, ao criar em Braga um polo de ligação imediato, é obviamente muito catalisador, não só da inserção de Braga nesta rede internacional, mas obviamente do aproveitamento dos recursos que existem em Braga e na região envolvente, do ponto de vista também do desenvolvimento geral do território. Tal como a questão do aeroporto Francisco Sá Carneiro. Seria impensável que uma nova ligação ferroviária não tivesse em conta também o aeroporto Francisco Sá Carneiro, que acaba por ser o principal polo de atração e de chegada até para a própria Galiza em termos de ligações internacionais. E, portanto, esta dimensão e esta estratégia parece-me ajustada. O calendário eu espero que seja concretizado, porque seria muito interessante nós termos, de facto, esta ligação que está prevista até 2030, já de Valença até Braga, e depois, subsequentemente, a ligação ao aeroporto e ao Porto e, obviamente, depois também a Lisboa. Mas acredita que isso será feito mesmo sem um compromisso do lado espanhol? Também para Portugal, esta ligação é importante. E, portanto, eu diria que estes ramos que estamos a falar aqui, da ligação entre Valença e Porto em 1 hora, de certa forma, e entre Porto e Lisboa em 2 horas, já são um contributo muito importante para a promoção de uma mobilidade sustentável até dentro do próprio país, de estimular os modos mais amigos do ambiente em termos de deslocações e entre estes principais centros urbanos. A ligação à Espanha é crucial depois do ponto de vista da nossa inserção no contexto europeu e, portanto, eu espero que ela possa ocorrer tão cedo quanto possível, mas eu diria que mesmo a parte autónoma de Portugal é um contributo muito importante para o desenvolvimento do território. E depois de tantos meses e das últimas semanas a falar que, de facto, esta será uma das prioridades da próxima Cimeira Luso-Espanhola, aceitaria que esta Cimeira acabasse sem uma posição do lado espanhol ou, se quisermos, uma concertação entre Portugal e Espanha sobre esta questão? A questão central não vai ser tanto a posição que o governo vai ter que o governo espanhol vai ter na cimeira. Eu não tenho dúvidas nenhumas que, tal como quando há os arrufos de namorados, vai haver muitas juras de amor entre os dois governos a dizer que estes projetos são absolutamente cruciais, ainda por cima fazendo-se a cimeira em Viana do Castelo. A questão central é que ações concretas é que vão resultar a partir daí para que o projeto possa ter um outro impulso. Concorda, João Mau? A questão não está tanto naquilo que será a visibilidade e as declarações políticas, como já aqui disse, na cimeira, mas sim no caminho que será feito a partir daí. Totalmente. Primeiro, que teño que matizar é que nos a liña chamámoslle Coruña-Lisboa ou Ferrol-Sines. E iso é a aclaración de tensoes. É dicir, estamos a falar... O que é unha infraestructura? É un convoio, un brinquedo para pedir ao Pai Natal? Ou é a columna vertebral do desenvolvemento socioeconómico? Unha infraestructura une, liga. E só liga 3 coisas. Núcleos habitacionales, están todos entre Ferrol e Lisboa, ou até podemos chegar a Faro. Núcleos económicos, portos, aeroportos, parques empresariales, e núcleos da investigación e do coñecemento, universidades, centros tecnolóxicos. Repara que no conxunto da liña da fachada ibérica temos máis de 50 centros tecnolóxicos. Bueno, moitos máis. Só o norte de Portugal ten 40. Por tanto, a importancia desta infraestructura para o desenvolvemento é fulcral. Non é un capricho, unha cuestión, vamos facer un convoio, non. Primeiro. Segundo, Portugal o ten nítido. Fixo unha estrategia
aprobou na Asamblea da República, están a facer as enxeñerías, pide os fondos europeos, están a falar cos autarcas designadamente daquelas cidades donde o comboio va a significar unha transformación mesmo urbana. España fixo cero. Fixo unha cousa que ninguén sabe o que chaman estudios de alternativas. Alternativas de que? Se a liña xa estaba diseñada, definida, tiña impacto... Porque toda esta liña estaba aprobada. En España chamase aínda Ferrol Frontera Portuguesa. Estaba aprobada. E xa non é que non den obras, é que anulan as que están aprobadas. O que ten que facer España é unha única coisa, e iso aínda pode aprobar unha cimeira, e como orzamento nacional está en discusión, e polo tanto non habría que facer a despesa no primeiro ano, aínda podería perfectamente, que licitar o que se chama en España estudio informativo previo, que é o primeiro paso en calquera obra pública. Dentro deso está o trazado para as alegazoes, está o estudio de impacto ambiental, o estudio hidrolóxico, tan simple como eso, e iso hai que pagalo, eso tardan entre 2 e 3 anos en facelo, e eso hai que pagalo a partir do segundo ano. Poden facelo si queren. Por lo tanto, a primeira cuestión é isa. Cando ti escoitas, aínda onten, como ben decía o Ricardo Río, a ministra española en Vigo decir: no, si nos vamos máis adiantados que Portugal, e vamos a telo para 2040. Si me permites, a mí me lembra aquela anécdota de dous netos que van a falar co avó. E lle din: pavo, oye, é verdad que as crianciñas, os bebés, veñen de París? E o avó dixe: con certeza. E un neto lle din ao outro: lle contamos a verdade ou deixamos que morra acreditando neso? Pois co ministro español a mesma coisa, lle contamos a verdade ou deixamos que siga sendo burra? Porque decir unha ministra do goberno español, porque alguén se o escribeu, que España va máis adiantada que Portugal, e o din en Vigo, ante toda a comunicación social que coñecen a verdade, cando España ten feito cero, deixou caer o estudo de impacto ambiental, caducou, non avanzou nun novo proxecto, está todo paralizado. E o estudio de alternativas é unha manobra dilatoria, que xa nos leva a perder 2 anos, que levamos perdidos desde que nos alertamos. E dice que vai máis adiantada que Portugal. É mesmo burra. Eso non pode facer. A súa esperanza, Xoán Mau, está en que António Costa possa convencer Pedro Sánchez? António Costa fixo unha cousa que eu adorei, moi inteligente, que foi bater na mesa. E o fixo de unha xogada maestra, que foi... Eu teño que decir que eu, António Costa, hai moitas cousas que admiro, e unha delas é que consiga facer todo o que está facendo a pesar do entorno que ten. Ten moito mérito. Porque a verdade é que o entorno que ten tamén non é precisamente para axudar. Pero ele está facendo cousas intelixentes. E haber feito unha conferencia de imprensa en Porto, coa comunicación social galega previamente alertada, para presentar un proxecto que está todo sobre a mesa, planificado, con documentos, todo. E repara, o fixo el só, estas cousas se fan entre dois sempre, verdad? E o fixo a 15 días da data inicial da cimeira. A xogada foi maestra. E o impacto mediático en España, eu xa levo en España 14 entrevistas en medios de comunicación, televisión e radio, dicindo isto, e xa conseguimos dende o eixo que xa a ministra, que antes este tema non existía, agora xa fale, ainda que sexa para decir as neiras. Bueno, xa é un primeiro paso. Por lo tanto, eu creo que Costa fixo unha xogada inteligente, eu creo que Costa está comenzando tamén a xatearse, e agora é obvio que Costa ten outros instrumentos, tamén non todos, porque Portugal tamén ten interés no lobby, pero eu creo que Costa ten elementos para xogar, é que por primeira vez España atende as prioridades de Portugal, porque até agora sempre foi Portugal a que atendeu as prioridades de España. Isto é como a historia do irmán pequeno e do irmán maior, donde o irmán pequeno quere o irmán maior, pero está farto del, porque o irmán maior sempre ten que sair coa súa e facer o que queira. Bueno, pois xa comeza a ser a altura de que salga o irmán pequeno, sexa quen leve a razón, porque ademais neste caso a ten. Portugal ten razón neste plantexamento, e os galegos suscribimos absolutamente o plantexamento de Portugal. É que non só que concordemos, é que tamén nos vai a vida nelo. E non hai que esquecer que esta proposta saleu do eixo atlántico hai unhos anos. Foi Ricardo Río sendo presidente, e eu fun con el, falamos cos negocios estranxeiros antes dunha cimeira, falamos co goberno, co presidente da República, e a proposta do Sá Carneiro, esa proposta, que a primeira vez que saleu
foi nunha reunión que houve en Santa María da Feira daquel lobby político empresarial que intentouse crear xa hai unha década por aí, e a proposta oficial que está na vosa hemeroteca de Porto Canal, que estaba de salí, foi na Asamblea Xeral do Eixo na Malla, con o ministro Matos Fernández, no primeiro goberno de Costas, que colocamos oficialmente este tema. Por lo tanto, como non vamos concordar cunha estrategia que, para além deste de inteligente, saleu do propio eixo atlántico? E há pelo menos uma estratégia definida depois de tantos anos à espera. Ricardo Rio, há também outras questões que envolvem esta ligação ferroviária, nomeadamente a alta velocidade entre Portugal e Espanha. Também notícia por estes dias de que poderá ser a Espanha a operar nesta futura linha e existir também esta ligação entre Portugal e Espanha. Como é que vê também essa questão? Poderá ser prejudicial para o avançar desta ligação? Não, eu julgo que aí assim, nomeadamente os cidadãos, o que querem é qualidade de serviço. Se são operadores espanhóis ou operadores portugueses, é relativamente indiferente. Obviamente que terá que existir um enquadramento concorrencial para garantir também essa operação. Mas não acho que seja uma questão determinante do ponto de vista do interesse estratégico neste momento saber quem é que vai ser esse operador. Aliás, nós no passado recente já tivemos até operadores privados de diversos países a manifestarem interesse em operar em linhas ferroviárias a nível nacional e portanto, isso acho que é vantajoso desde que sejam criadas condições para garantir esse equilíbrio. Já lhe devolvo a palavra, João Mau. Deixe-me só insistir nesta questão, Ricardo Rio, porque o Primeiro-Ministro António Costa já disse que quer comboios nacionais a operar nesta futura linha, mas que isso poderá não ser possível, até porque estamos no seio da União Europeia e há naturalmente também concursos, e neste caso serão internacionais, com regras próprias, mas já nos disse que não interessa qual a operadora que vai, de certa forma, operar esta linha, ou nesta linha de alta velocidade, mas não poderá ser, por exemplo, prejudicial para uma empresa como a CP que não fique com parte deste serviço? Nós não podemos alimentar artificialmente a garantia de serviços. Aliás, aquilo que nós temos criticado em relação à TAP é que também muitas vezes não temos visto a empresa a tomar as opções corretas do ponto de vista da gestão do seu negócio, e em particular aquilo que tem sido o descuido em relação às linhas a partir do aeroporto Francisco Sá Carneiro. Aqui, assim, em relação à ACP, obviamente que do ponto de vista do interesse nacional seria útil que a ACP pudesse ser o protagonista e que tivesse condições para ser a mais competitiva a operar. Agora, falta saber se vai reunir ou não essas condições, tendo em conta que vão ter que ser garantidas circunstâncias concorrenciais para a seleção desses mesmos operadores e pode aparecer alguém que tenha melhores condições do que a própria CP. Já percebi que por si o importante é ter um operador nesta linha de alta velocidade. João Mau, calculo que também não veja problema no facto dos comboios serem todos espanhóis a operar nesta futura linha. Non, vamos a ver, isto eu quero alertar de que isto é un falso debate, é unha armadilla. Eu vou explicar por qué. Portugal vai facer unha liña nova e, lóxicamente, vai facer en bitola europea. Pero entre Vigo e Coruña, alo menos hoxe, é bitola ibérica. Mas o que prevê o projeto de alta velocidade é bitola ibérica também para... A ver, España non vai facer unha liña nova. España vai aproveitar a liña que ten de alta velocidade. En España, que como sempre somos diferentes, verdad? Temos un comboio de alta velocidade que de Madrid a Ourense é bitola europea e de Ourense a Coruña, Santiago e Vigo é bitola ibérica. Isto é como facer unha ponte, comeza ao mesmo tempo polos dous lados e cando chega ao centro a ponte non encaixa. De facto, o AVE non chega, o AVE chega a Galicia, non é así. O AVE chega a Ourense, que está ben, é Galicia, pero é apenas o 10%, e dúas frecuencias diarias. Barcelona ten 17 con Madrid, Valencia ten 13, Sevilla ten 15, Galicia ten 2. O sea, é unha vez daquela maneira. E por qué? Porque hai que esperar ao novo comboio que da Talgo, que comprou Renfe, e que está en probas, que chamase Abril, que é un comboio de alta velocidade de rodadura variante, o único que pode chegar até Coruña, Santiago, Lugo e Vigo. Pero só o ten Renfe. O que quer decir que nós non vamos a ter concurrencia ni liñas low cost como teñen outros.
e, por lo tanto, teremos TSB aos precios que a Renfe estipule e xa sabemos con Galicia cales van a ser os máis caros. Pero claro, se Portugal fai unha liña nova, obviamente, de vitola europea, e ao chegar a fronteira se encontra, ou ata chegar a Vigo, ponle que os 30 km que faltan se fagan en vitola europea, ao chegar a Vigo e vitola ibérica, quen ten os convoios de rodadura variante? España. Entón, quen vai a colocar os convoios? Ou Portugal vai a comprar convoios de rodadura variante cando no país non son necesarios? Es que esta é a cuestión, é o que lle preguntaría a Costa cando ixa declaración, sí, señor, concordo con vosé. Pero Portugal vai a ter convoios de rodadura variante? Porque senón, a liña Galicia-Portugal só va a ser coberta por convoios españoles, por cuestiones técnicas, pero es que de eso non se está falando. Por eso digo, cuidado que isto é un falso debate. Políticamente concordo, porque van a ser españoles, poden ser portugueses, poden ser mixtos, pero quenes van a ter os convoios que técnicamente podan facer a liña nas condições Portanto, o que actuais? está a dizer é que esse comboio de alta velocidade que a Renfe terá pronto já no próximo ano, 2023, é um comboio que permite operar em bitola europeia, mas também em bitola ibérica. Exacto. Adapta a rodadura e chega a un punto onde co intercambiador muda e ten apenas unha disminución de velocidade e non ten nin que parar. Ricardo Rio, olhando para isto que o João Mau, para esta explicação que aqui nos deixa e tendo em conta que a ECP neste momento tem uma dívida que ainda não foi perdoada, esse processo continua ainda em discussão, apesar de estar inscrito no Orçamento de Estado parte do perdão dessa dívida para este ano, mas ainda não foi cumprido. Isso tecnicamente poderá impedir a empresa portuguesa de comboios de adquirir, estamos a falar de comboios de alta velocidade nos próximos anos e teremos que naturalmente ter uma linha de alta velocidade a optar por comboios espanhóis. Parece uma certeza. Sim, era como eu referi há pouco, obviamente que haveria interesse que a própria CP tivesse essas condições, mas a CP que vai ter que ao mesmo tempo investir substancialmente, apesar dessas circunstâncias financeiras adversas, na renovação do seu material circulante, porque todos sabemos a degradação que tem existido ao longo dos últimos anos e a falta de investimento na renovação do material circulante, e se não houver boas carruagens, se não houver bons comboios, obviamente que por mais que tenhamos a linha, os utilizadores não vão utilizar o serviço e, portanto, também essa dimensão da qualidade do serviço ser também aqui muito importante. Poderia, estrategicamente, e eu não consigo fazer essa avaliação, optar por adquirir material circulante que tivesse esta adaptabilidade às duas tipologias de linha. Não sei se seria muito interessante do ponto de vista económico abrir-nos essa possibilidade de ser o operador também que iria atuar neste serviço. Mas isso é uma avaliação económica e financeira que tem que ser feita pela administração da ECP e, obviamente, que ter depois o respaldo financeiro da parte do governo português, caso seja essa a opção a tomar. Nós estamos já a caminhar para o final deste nosso eixo atlântico. Ricardo Rio, olhando para essa cimeira luso-espanhola, quais são os seus maiores desejos? Deixe-lhe 1 minuto e meio para, de certa forma, deixar aqui um preâmbulo daquilo que terá que ser esta cimeira. Eu diria que já que boa parte daquilo que seria verdadeiramente prioritário não irá sofrer avanços consideráveis, ao menos voltando um pouco atrás na nossa conversa, do ponto de vista da tal concertação estratégica e do ponto de vista da tal visão para a Europa, seria importante que os dois governos trouxessem a público uma posição mais alinhada, com objetivos muito concretos e que bebessem até de uma oportunidade que nós vamos ter no próximo ano, é que no segundo semestre é a Espanha a assumir a presidência da Comissão Europeia e isso poderia ser digamos assim, um ensejo para levar até à discussão a nível europeu de algumas das prioridades para a Península Ibérica. João Mau, quais é que são os seus desejos num minuto e meio para esta cimeira ibérica? Tendo em conta tudo o que falamos aqui já. O primeiro que gostaría sería de que a primeira hora fora unha aula que lle dera o goberno portugués ou español sobre o conceito de estrategia. E que o goberno español aprendera do portugués o que é estrategia. Eso sería bon e tamén aprendera o que é cohesión nacional. O segundo é que miraran para o Atlántico e repararan que esta é unha cimeira do Atlántico, non do Mediterráneo. A partir de aí, suscribo absolutamente, así por baixo que dixo Ricardo, dado que os temas tan relevantes como o tratado, infelizmente, aínda non van a ser discutidos, por lo menos poder concretizar con cousas operacionales as infraestructuras, non só a liña do comboio, que é a principal, mas tamén algunhas cuestiones relevantes que están aí pendentes, como a ligación de Bragança con Sanabria para tirar proveito do TGV español, que tamén está parado pola parte española, porque a parte portuguesa xa concordaron entre IP e Bragança para avanzar,
Tamén habría que empezar a falar da actualización da liña do Douro e a ligazón de Leixoes con Salamanca, encuadrado no que é o corredor ferroviario do Atlántico. E despois eu o que pediría é que, para além daquelas cuestións estratégicas nacionales como a enerxía, que empezaran de unha vez a facer cimeiras dos cidadáns. Cimeiras dos asuntos que afectan no día a día dos cidadáns. Este novo tratado, estos consorcios urbanos transfronterizos, estas situaciones da mobilidade, da política social, el poder empezar a avanzar a lo que vamos anos reclamando, que son servicios sanitarios conxuntos, poder crear como Hospital de Puigcerdá entre España e Francia, poder crear hospitales conxuntos, centros de saúde conxuntos na fronteira, porque hai pouca población, entonces están a fechar as maternidades, levan anos os centros de saúde, co cual a población fica sin servicio, pero se xuntaran coa población dos dous lados poderíamos partillar centros de saúde, poderíamos partillar hospitales. Para terminar, João. Muito obrigado, João Mau e também Ricardo Rio, por terem vindo ao Porto Canal e este programa do Eixo Atlântico. É assim que terminamos este programa. Muito obrigado por ter estado na nossa companhia. Até à próxima.